Boa noite a todos, companheiros queridos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, nosso lar em Pinhais. Para que possamos então nos harmonizar com a noite, com os estudos, faremos uma leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Pastorinho. É o 147 o item. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Agora, com os nossos pensamentos mais harmonizados, mais tranquilos, nós vamos então, com o nosso pensamento, elevarmos até Deus e vamos agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a Jesus e à espiritualidade, os mentores desta casa, que nos acolhe e que cada um de nós, que aqui nos encontramos, possamos nos sentir abraçados pela espiritualidade. Que assim seja. Hoje eu irei fazer a palestra. Eu sou a Maria Ana, eu faço parte do grupo da Casa Espírita Fé, Amor e Caridade em Curitiba, o CEFAC. E antes de iniciarmos, gostaria de agradecer à casa pelo convite do estudo de hoje. Então, que a paz do Mestre Jesus possa ser uma constante em nossos corações. O tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 23º, em que vai falar sobre a estranha moral. Este é um capítulo que, quando nós lemos, de pronto nos causa um impacto muito grande. Nós ficamos assustados com as palavras firmes e decisivas que Jesus nos dirigia aos seus discípulos. Então, aquela passagem que está em Lucas, em que ele vai dizer que nós devemos odiar o pai e a mãe. Como nós podemos odiar pai e mãe? Ou como Jesus, na sua doçura, na sua simplicidade, vai pedir para que nós odiemos os nossos pais. O que é odiar? Naquela época, no idioma de Jesus, no hebraico, o odiar é o amar menos. Mas quando nós nos deparamos com esta passagem, nós nos assustamos, porque ele vai dizer o seguinte aos seus discípulos: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, os seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas. E esta mesma passagem nós encontraremos em Mateus, que ele vai dizer: aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E nesse capítulo, então, também Jesus vai trazer aquela passagem que está em Mateus,
em que ele vai falar que devemos abandonar pai, mãe e filhos. Então, primeiro ele manda que nós tenhamos ódio. Depois ele pede que nós o abandonemos. Nós ficamos então preocupados. Será que era isso mesmo que Jesus queria dizer para nós? Ou ele estava fazendo um convite para que nós deixássemos de ser apegados às pessoas, aos nossos bens materiais? Quando ele diz odiar o pai e a mãe, ele pede, ame menos. Muitas vezes nós, quando nos apaixonamos, nós achamos que aquela pessoa ao qual nós estamos apaixonados, é a melhor pessoa do mundo e não existe mais nada, não nos interessa mais nada. E por aquela pessoa nós podemos até dar a nossa própria vida, nós podemos até ir à morte física em prova daquele amor aos nossos exageros. Às vezes nós gostamos de coisas materiais e para conquistar aquilo nós não olhamos como nós estamos nos procedendo no nosso caminhar para adquirir aquele bem, se estamos ou não ultrapassando o limite do amor, da ética, do respeito. Então, ele vai falar que quando nós abandonamos o nosso pai e a nossa mãe, ele quer dizer que quando nós deixarmos tudo e segui-lo, nós teremos então a nossa recompensa na terra. E vai mais. Aí aquele jovem chega e fala, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou desfazer do que eu tenho, para depois segui-lo. E Jesus diz que não, que quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então nós vamos lembrar também daquela outra passagem, quando Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque se nós servirmos a dois senhores, nós iremos agradar um e aborrecer o outro. Então aqui nessa passagem de Lucas, novamente ele vai colocar que nós devemos ser fiéis ao nosso compromisso com Deus. Que os bens materiais são transitórios. Ele fica. Ele em nenhum momento diz que nós não podemos tê-los. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que ganhar o nosso salário com o suor do nosso rosto. Nós temos que procurar fazer o nosso trabalho com muito amor, porque é através do trabalho que nós evoluímos, porque nós colocamos a nossa inteligência em exercício, nós fazemos, nós repetimos e nós iremos então assim evoluindo. Então em nenhum momento o trabalho, ter os bens materiais é ruim. O que nós não podemos deixar acontecer, que esses bens sejam maior do que os nossos sentimentos, que sejam maior do que nós mesmos. Nós temos que lembrar que somos filhos de Deus e que somos espíritos aqui na Terra, reencarnantes, para a evolução, para o aprendizado. Lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde nós ainda não adquirimos todas as virtudes, mas reconhece o bom espírita, o bom cristão, pelo seu esforço, pela sua tentativa, pela sua busca
de melhoria. Então ninguém vai virar santo de um dia para o outro, porque se assim fosse, não teria necessidade da reencarnação. Bastaria uma existência, uma vida, para que nós evoluíssemos tudo que temos, que seria um contrassenso. Então, quando Jesus fala para ele, então, que quem tendo colocado a mão na charrua e olhar para trás, ou seja, está servindo a dois senhores, não está apto para o reino de Deus. Porque como que eu posso ir adiante olhando para trás, medindo, lamentando o que ficou, pensando que poderia ser diferente? Aí, neste mesmo capítulo, ele vai dizer: deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E isso é muito interessante, porque logo a gente imagina assim, quando eu era criança, eu ia na evangelização infantil, e quando eu escutei essa passagem pela primeira vez, eu fiquei imaginando um monte de morto no meio da rua, sem ninguém enterrar. E eu ficava assim, meu Deus, como pode ser isso? E à medida que os anos vão passando, vamos estudando, vamos aprendendo e vamos vendo que não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando da matéria, ele está chamando a atenção para a importância da vida espiritual, da verdadeira vida. E lá no livro do Divaldo, psicografia do Divaldo, do espírito Joana de Ângeles, Rejubila-te em Deus, no capítulo 29, ele vai falar sobre a glória da imortalidade. É o triunfo da imortalidade do espírito, inicia-se no momento da sua ressurreição, após a morte do corpo físico, ao despertar na dimensão espiritual. Então, Jesus, quando diz àquele jovem que deixa que os mortos enterrem seus mortos, que ele tem que primeiro se preocupar com a vida espiritual, com a sua evolução. Ele tem que se preocupar em levar a boa nova a todos os cantos da terra. Ele tem que se preocupar com a vida depois da vida material. E quando que isso acontece? Quando ele desperta no plano espiritual e ele vê que ele deixou o corpo físico na terra e que agora ele está desperto para a realidade do espírito. E Jesus vai ainda mais nesse capítulo. Esse capítulo ali faz a gente parar para pensar bastante mesmo, né? Quando ele fala, se não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Está lá em Mateus. E ele vai falar que ele vai trazer a divisão. E ele vai trazer também, vai afirmar que se numa casa tiver 5 ou mais pessoas, nenhuma delas irá se compreender. Cada uma pensará de um jeito, cada um estará de um jeito. Mas por que que Jesus diz que traz a espada? A espada da libertação, a espada da justiça, da verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós deixamos para trás todas as nossas crenças errôneas, todas as nossas crenças escravicistas. Acho que eu falei certo, hein? Nós deixamos para trás todo conceitos deturbantes que nos deixam cada vez mais
subjugados à vontade de outrem. Quando nós descobrimos a verdade, nós temos a consciência do certo e do errado. Nós colocamos o nosso livre-arbítrio de acordo, porque nós iremos estar utilizando, além do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência, do conhecimento. Então, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, porque essa divisão representa a libertação, o conhecimento da verdade, em que vai fazer que cada um de nós nos descubra como seres humanos, como espíritos imortais em evolução. Nós iremos ter a fé no dia de amanhã, mas uma fé raciocinada, uma fé com razão e com lógica. Iremos abandonar os velhos hábitos para adquirir novos comportamentos, a tão chamada reforma íntima. Então, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a verdade que liberta, a verdade que abre um novo caminho, um novo patamar, um novo horizonte de conhecimento. Por isso que cada um irá interpretar. E também ele afirma nesse capítulo, nessa passagem que está em Lucas, que haverá muitas discórdias, guerras, em que a verdade de cada um vai querer sobrepor ao outro. Mas a verdade é uma só, é a de Jesus. É a sua lei moral de amor, de humildade e da caridade. No livro Luz nas Trevas, ele vai nos trazer no capítulo 21 o compromissos para com a vida. Então ele vai ressaltar, aqui a Joana de Ângeles vai ressaltar, pensa em termos de imortalidade, mesmo na transitoriedade carnal. Quebra o ritmo negativo das suas paixões e começa novas experiências iluminativas. Vem reforçar o que Jesus diz. Não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Vem mostrar que a vida não se resume à matéria. A vida, ela transcende, ela é imortal. E nós somos convidados diariamente para quebrarmos o nosso ritmo negativo, de quebrarmos as nossas más tendências e procurar fazer o melhor, nos corrigindo, buscando sempre a nossa melhoria, lembrando que nós ainda somos muito imperfeitos, mas nós estamos tendo a oportunidade de todos os dias de receber convites para a mudança, para a busca. Estamos todos os dias com a espada nos direcionando o caminho, mostrando Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E que a morte, lá no conflito existenciais, ele vai falar que toda a existência deve ser utilizada para vivenciar-se o processo de evolução. E é tão interessante que na maioria das vezes nós passamos pela vida anestesiados, buscando alegrias, buscando felicidades em coisas passageiras. Temos as decepções, adoecemos porque nós não conseguimos aceitar as nossas frustrações, as nossas aparentes derrotas. Nós desentendemos com um companheiro de caminhada e passamos então a odiar, mas não aquele ódio lá que Jesus fala, que é o amar menos, mas
passamos a odiar, que é o amor adoecido. O ódio é o amor não correspondido. E nós então passamos a enxergar o nosso próximo como um inimigo. Esquecemos totalmente do primeiro mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a si mesmo. Como eu posso odiar alguém se eu não amo a mim mesmo? Ou como eu posso amar alguém se eu odeio a mim mesmo? Porque eu me culpo porque eu deixei aquela pessoa brigar comigo? Ou eu me culpo porque eu amei demais aquele amigo, aquele companheiro, e ele me traiu, fez tudo diferente? Então, nós temos que pensarmos que cada um de nós construímos o nosso futuro, o futuro no reino dos céus, o futuro na vida espiritual. Então, é um convite para que nós possamos vivenciar o processo de evolução, o processo de aprendizado. Então, se aquele companheiro me traiu, não foi de confiança, que eu busque tirar lições, aprendizagem daquele momento, daquela situação, sem aquela de racionalizar. Ah, foi isso mesmo, fulano fez aquela palhaçada comigo porque eu merecia, porque a gente é espírita, é meu karma. Não tem nada disso. Nós devemos olhar com um olhar de amor, com um olhar que somos também imperfeitos e que fazemos parte de um planeta de provas e expiações, e que tudo o que nos acontece é lições de evolução. Aquele companheiro que foi o instrumento das minhas lágrimas, da minha decepção, na realidade, ele é o meu professor, que está passando lições para que eu possa crescer quanto espírito, quanto pessoa, me tornar pessoa melhor. E isso é todos os dias. Só assim nós iremos amar menos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso cachorrinho, o nosso carro, a nossa casa. E vamos olhar para dentro de nós e vamos nos amar, para amar o próximo e amar a Deus. Aí sim, nós estamos aptos para seguir Jesus, para prosseguir com Ele na nossa caminhada. E o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Veja, é do livro da Joana de Ângeles também, a psicografia do Divaldo Franco, O Homem Integral. O grande desafio do homem contemporâneo. Aí nós vamos parar e vamos dizer assim, puxa vida, Jesus há 2000 anos atrás nos convidava para a mesma coisa. E hoje nós estamos ainda com o pezinho lá no barro. Até hoje nós ainda temos dificuldade de amar menos o material. Até hoje nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e nos valorizar quanto ser humano. Não é a vaidade, porque eu sou melhor, porque eu faço, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonito, porque eu sou alto, sou magro, sou baixo, sou loiro, sou gordo, sou magro. Nada disso. A nossa essência, o que nós trazemos no nosso coração, o nosso comportamento diante da vida, mas da minha vida, não é diante só do outro, mas de mim mesmo, o respeito que eu trago por mim. É eu não me agredir todos os dias, é eu não ser displicente com a minha saúde, com o meu andar,
com o meu querer, é eu parar e realmente praticar o maior mandamento, que é amar a Deus, amar o próximo e amar eu mesmo. Então nós começamos de trás para frente, amando eu mesmo. Porque se eu não me amo, não amo mais ninguém. Não cabe ninguém no meu sentimento se eu não me amo. Como que eu posso amar, enxergar o meu próximo? Como eu vou ter compaixão por ele? Como eu vou amar a Deus? Como eu vou compreender Deus se eu nem enxergo Deus? Tem na natureza as flores, a chuva, o sol, o vento, a vida, a morte. Tudo isso é Deus, é pulsando em tudo que existe. Mas se eu não tenho amor dentro do meu coração por mim mesmo, eu não vou enxergar nada disso. O vento vai ser uma tempestade, o sol vai ser uma coisa horrorosa, porque eu vou sair no sol, eu vou torrar. Eu tenho que passar 1000 protetores, eu tenho que procurar uma sombra para não adoecer. As flores têm o pólen, que eu sou alérgica, aí vai me inchar os olhos, vai me inchar o nariz. E a chuva é uma coisa horrível. Bem naquele dia que ia ter aquela festa bem bacana, choveu, alagou tudo, estragou a casa dos meus irmãos. Então, se eu não tenho amor, tudo que está à minha volta não é colorido, não tem importância, porque eu não enxergo com o olhar da alma, com o olhar do amor, porque eu ainda não aprendi a me conhecer, a saber realmente quem eu sou. Às vezes a gente fala assim, eu me conheço, eu não gosto disso, eu tenho tal defeito, eu sou muito orgulhosa. Tá? Em que momento você é orgulhosa? Não sei. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Tá? Qual é uma imperfeição sua que você acha que você tem? Então nós vivemos muito com palavras, com conceitos de impacto, de efeito, mas esquecemos de analisar. Eu sou bem metida, sou bem vaidosa. Que momento eu sou vaidosa? Eu não sou aquelas que ficam lá no salão um dia inteiro, no spa, me cuidando, mas eu não abro mão disso ou daquilo, eu não abro mão de tal grife, eu não abro mão de tal creme. Não, que seja proibido usarmos as grifes, os cremes, faz bem, mas sem apegos, sem exageros. Então, quando eu percebo que o creme, o spa, está sendo mais importante na minha vida do que eu tirar alguns momentos para elevar o meu pensamento até Deus e agradecê-lo, eu estou sendo muito vaidosa mesmo, muito orgulhosa, porque eu estou me colocando naquela posição que eu não preciso. Eu não preciso parar para agradecer a Deus. Eu não preciso me recolher em prece e olhar para mim mesmo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, um conselho que Santo Agostinho nos relembra, do filósofo grego Sócrates: conheça-te a ti mesmo, e que à noite ao deitar devemos fazer um exame de consciência para ver como foi o nosso dia, se realmente o nosso dia foi pautado no respeito, no amor por mim. Porque se eu me respeitei e eu amei todos que estão à minha volta,
estão recebendo essa vibração de amor, de carinho e de esperança. E eu estou em conformidade com a lei de Deus, nosso Pai, que é amor. Então, o nosso grande desafio é o nosso autodescobrimento. O nosso grande desafio é ainda a estranha moral que Jesus diz. É amar menos, nos apegar menos, estudarmos mais. Não é nos acomodar achando que a partir do momento que eu começo a professar Jesus nos meus lábios, que já está tudo certo. Não, é o início de uma longa caminhada de modificações, de autoconhecimento, de deixar para trás o homem velho. É buscar além, é nos prepararmos para a próxima. Hoje nós estamos nessa condição, estamos sendo convidados todos os dias. Tem pessoas, muitas vezes nós aproveitamos a lição, muitas vezes nós deixamos passar. Não tem aquele momento que a gente fala assim, ai, eu podia ter mordido a língua, ficado quieto, ai, eu podia ir dormir sem essa, ai, eu devia ter colocado um pouquinho de água dentro da boca para não falar. Então nós ainda cometemos esses deslizes, mas a partir do momento que eu faço uma análise desses meus deslizes e começo então a trabalhar para que eu não o cometa tão recorrentes, que sejam tão recorrentes, já é um passo para a nossa próxima. Na próxima nós estaremos melhores. Esse mau passo que eu estou trabalhando nessa, com certeza lá na frente, na outra, eu não irei cometer. Irei cometer outros. Por isso que a grandeza da reencarnação, a justiça de Deus em estar nos oportunizando a nossa melhoria, o nosso crescimento. Aí está a grande misericórdia de Deus em nos convidar todos os instantes à estranha moral, a deixar que os mortos enterrem os mortos, deixar as coisas da matéria, lembrando que o corpo apenas serve de instrumento para esse planeta ao qual estamos vivendo hoje, para vivenciarmos as nossas experiências na Terra, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. Então devemos cuidar primeiramente em nos conhecer, em amar e exemplificar os ensinamentos de Jesus, que já é um grande desafio, porque falar de Jesus é muito fácil. Vivenciar Jesus que é o nosso desafio, porque Jesus se conhecia, Jesus sabia da sua grandeza, por isso ele era tão humilde, tão amoroso. Em nenhum momento ele iria pregar algo tão violento, tão contraditório para o povo daquela época, que já era um povo tão sofrido, tão rude, tão agressivos e violentos. Esses ensinamentos eram justamente para despertar o que temos de melhor. Fica então o convite para todos nós, que possamos não apenas a identificação das nossas necessidades, mas principalmente a sua realidade, a nossa realidade emocional. O porquê que eu tenho reações adversas diante de situações diferentes? Por que que eu não consigo ainda ser uma pessoa tranquila, racional,
do bem, porque eu ainda estou a caminho e eu só conseguirei ser tudo isso que eu desejo se eu começar hoje a deixar para trás tudo que me prende, tudo que me atrapalha, tudo que seja o entrave para o meu crescimento. Fica o convite para que possamos amar de menos o material e amarmos mais a nossa essência divina, a vida espiritual, lembrando que Deus é amor, é justiça e é misericórdia. Jesus, o nosso exemplo maior de amor e de esperança. Obrigada a todos pela atenção de vocês. E nós vamos, então, neste momento, agradecer a Deus, a Jesus, pelo estudo da noite, por compartilharmos os ensinamentos de Jesus e rogando que nos dispense na sua doce paz, que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos na sua esperança, na sua harmonia e com os nossos corações nutridos de amor. Que assim seja.